Enzo, um garoto de 12 anos, pedalava com toda a sua força em sua bicicleta de cor azul, evitando pensar em deixar sua cidade natal para sempre. O garoto tinha o objetivo de chegar a Chicago a partir dos subúrbios, onde havia vivido toda a sua vida com sua mãe. Infelizmente, após Amanda Garrison ter falecido de pneumonia 6 meses atrás, a vida de Enzo se tornou insuportável. Isso aconteceu porque, após o falecimento de sua mãe, o pobre órfão foi acolhido por sua tia Rebecca, que não o suportava e o considerava um aproveitador. Além disso, ao se mudar para a casa de sua falecida irmã com seus 2 filhos, Rebecca Parker estabeleceu imediatamente suas próprias regras na casa. Desde o primeiro dia, os primos odiaram Enzo, a quem consideravam um perdedor. Portanto, cansado de ser constantemente intimidado por Harry e Floyd, o garoto decidiu fugir para Chicago, um sonho que acalentava há várias semanas. Enzo pedalava com força, pretendendo chegar à cidade antes do anoitecer. Inúmeros motoristas passaram pelo garoto, mas nenhum deles se interessou pela criança, ou por sua jornada longa e difícil. Finalmente, Enzo chegou à cidade e, ao virar em uma rua tranquila, parou para respirar. O garoto não queria seguir para o centro da cidade, onde o tráfego era muito mais intenso e ele poderia facilmente ser atropelado por um carro. De repente, algo estranho atrás deles chamou a atenção de Enzo, um barulho parecido com alguém mastigando. Ele se virou rapidamente e ficou surpreso ao ver um senhor idoso sentado em um banco. As roupas dele estavam velhas e sujas, o que indicava que ele era uma pessoa sem teto, algo comum em cidades grandes. Havia um saco de papel perto do senhor, de onde ele pegava de vez em quando um tipo de salgado e comia barulhentamente. Enzo, ao ver o homem comendo, percebeu que estava com muita fome. Já se passaram várias horas desde que ele fugiu de casa, e durante todo esse tempo ele não tinha comido nada além de beber água. Ao notar o olhar faminto de Enzo, o senhor sem-teto resmungou e disse: "Ei, garoto, está com fome? Pode pegar um pouco, tem o suficiente para nós 2. Enzo não precisou de um segundo convite e logo estava devorando o salgado quente gentilmente oferecido pelo senhor idoso. Mais tarde, Enzo descobriu que o nome do homem era Thomas Price e ele vivia em uma casa abandonada na esquina da rua Park há vários anos. Quando soube que Enzo tinha fugido de casa, o senhor sem-teto balançou a cabeça desaprovando, mas não fez mais comentários. O senhor Price entendeu o menino que fugiu de uma casa difícil como ninguém mais. "Se você quiser, pode passar a noite comigo. Tem espaço suficiente na casa. Só preciso avisar que este bairro pode ficar bem barulhento, pois há motociclistas vivendo ao lado. Mas eu já me acostumei com isso, então o barulho das motos não me incomoda mais", disse o senhor idoso, amassando o saco de papel que agora estava vazio. Enzo aceitou a oferta com alegria e 1 hora depois já estava deitado em uma cama antiga que o senhor Price gentilmente providenciou, enquanto o senhor se acomodou em um sofá antigo que fazia barulho. Em menos de 5 minutos, o garoto já estava roncando suavemente, com o rosto afundado no travesseiro. Enzo não conseguiu mais lutar contra o cansaço causado pela jornada longa, e apenas suas panturrilhas doloridas lembravam-no do dia longo e difícil que tinha enfrentado. Na manhã seguinte, Enzo acordou com a luz suave do sol entrando pela janela com cortinas soltas do quarto. O Sr. Price já estava acordado e, ao lado do fogão elétrico desgastado, estava preparando um café da manhã simples com alguns ovos e uma fatia de bacon. Enzo fungou e sorriu. Ele realmente estava gostando dessa vida. Claro, a casa do Sr. Price não era exatamente um lugar dos sonhos, mas ainda era um lar. E a melhor parte era que ninguém o intimidava ali, chamando-o de preguiçoso ou aproveitador. Thomas Price mostrou ser um bom homem, que lia livros para Enzo, e gentilmente o incentivava a aprender a escrever e fazer contas. O velho entendia que Enzo estava sendo forçado a começar a viver como adulto agora, e que não saber ler e escrever no mundo dos adultos complicaria muito as coisas para ele. O Sr. Price apresentou o garoto a Patrick Morgan, responsável pelo clube de motociclistas. Patrick estava vestindo uma jaqueta e calças de couro, e a primeira coisa que fez foi mostrar a Enzo sua Harley Davidson. "Uau, posso dar uma volta?", perguntou Enzo, impressionado. "Claro, você pode, só precisa crescer um pouco primeiro, e então será bem-vindo para experimentar", disse Patrick com um sorriso. Ele gostava de observar o garoto, que parecia encantado com a vida livre dos motociclistas na estrada e com o som alto dos motores.
O Sr. Price ficou contente ao ver que Enzo começou a frequentar o clube de motociclistas liderado por Patrick Morgan. Ainda mais satisfeito, ficou ao perceber que o garoto não apenas observava os motociclistas trabalhando em suas motos, mas também se envolvia no processo o máximo possível. Com o tempo, Enzo aprendeu tanto sobre motores e marcas de motocicletas que não ficava atrás de um mecânico profissional. Temos um futuro mecânico aqui, pode acreditar. Esse garoto vai se destacar, disse o Sr. Price, piscando amigavelmente para Patrick Morgan. Alguns anos se passaram rapidamente. Durante esse tempo, o frágil Enzo se transformou em um jovem alto e bonito, que tinha muito orgulho de suas calças jeans surradas e jaqueta de couro cheia de zíperes e rebites. Infelizmente, quando Enzo entrou na idade adulta, o Sr. Price ficou gravemente doente após recentemente comemorar seus 70 anos de idade. Tristemente, várias doenças crônicas enfraqueceram o corpo do velho homem que havia passado uma parte significativa de sua vida nas ruas. Thomas Price faleceu enquanto dormia naquele dia. Na mesma data, um arco-íris bonito apareceu no céu após uma chuva longa e forte. Para Enzo, foi muito difícil perder a única pessoa que se importava com ele. Além disso, Patrick Morgan e os outros motociclistas decidiram encerrar o clube de motociclistas. Enzo, ficamos encurralados pelas autoridades locais, não tivemos oportunidade e nossos problemas com a lei. Vou voltar para minha terra natal em Idaho, onde é tranquilo e pacífico, mas antes de partir quero te dar algo. Pegue minha moto, agora é sua, disse Patrick Morgan, entregando as chaves ao jovem. Depois disso, os dois homens se abraçaram e prometeram se encontrar novamente no futuro. Agora, Enzo pilotava a Harley de Patrick pelas ruas de Chicago à noite, sentindo-se como um lobo solitário em sua vida solitária. Como Enzo não tinha para onde ir, continuou vivendo na velha cabana que herdou do Sr. Price. Um dia, enquanto caminhava às margens do rio, Enzo testemunhou um terrível acidente em que um carro bateu na grade de proteção e ficou pendurado sobre o rio. As testemunhas casuais do acidente apenas deram de ombros e aguardaram os serviços de resgate. Eles disseram a Enzo que o motorista ainda estava dentro do carro que estava pendurado sobre o rio. Determinado, Enzo pegou um martelo do porta-luvas, se aproximou do carro e quebrou o vidro traseiro com golpes fortes. Então, com cuidado, entrou no carro e encontrou uma jovem assustada, que se revelou a motorista do carro acidentado. Ela estava chorando, sem saber como agir. Vamos, segure minha mão rapidamente, senão ambos cairemos no rio, insistiu Enzo com firmeza. Felizmente, o homem não precisou de um segundo pedido e imediatamente atendeu à solicitação. Enzo teve que fazer um grande esforço para retirar a mulher do local perigoso e levá-la a alguns metros de distância. Nesse momento crítico, o carro balançou ameaçadoramente e caiu no rio. A coragem de Enzo arrancou uma salva de aplausos alta da plateia involuntária que testemunhou todo o incidente. Você está bem? Vamos sair daqui antes que a polícia e os repórteres cheguem. Segure-se firme, disse Enzo enquanto ligava o motor de sua motocicleta. Em poucos minutos, já estavam a caminho do centro da cidade, onde o trânsito estava intenso. Enquanto isso, Enzo apreciava a sensação das mãos da jovem mulher firmemente agarradas à sua cintura. Mais tarde, descobriu-se que a estranha que ele havia resgatado se chamava Samantha Martinez e seus pais eram pessoas de negócios ricos. Pouco antes daquela fatídica manhã, seu pai lhe havia dado um Ford novinho em folha para celebrar seu próximo aniversário. Infelizmente, aquele carro era difícil de controlar e, ao exceder o limite de velocidade, Samantha acabou o destruindo. Sim, você teve sorte. Não sofreu nenhum arranhão. Poderia ter sido muito pior. Enzo compartilhou seus pensamentos. Na verdade, não vejo sorte nessa situação. Agora vou ter que contar ao meu pai o que aconteceu. E ele é muito rigoroso, respondeu Samantha com um suspiro triste. Enzo sentiu uma onda de simpatia pela mulher à sua frente. Samantha era uma jovem bonita, com belos olhos azuis que lembravam a mãe falecida de Enzo. Apesar de tudo o que havia acontecido antes, os dois passaram o resto do dia juntos, conversando sobre vários assuntos e sentindo uma forte afinidade mútua. Ao anoitecer, Enzo levou Samantha para casa. Com coragem para superar sua natureza tímida, ele pediu para vê-la novamente no dia seguinte. Claro, naquele momento eles não tinham como saber que aquele encontro memorável seria o começo de um relacionamento que preencheria suas vidas com amor e carinho. Vendo-se todos os dias,
Enzo e Samantha rapidamente se apegaram um ao outro em questão de dias. Infelizmente, o pai de Samantha, Donald Martinez, não compartilhava o entusiasmo de sua filha por esse relacionamento e estava determinado a se livrar do namorado motociclista. Chris não é o homem certo para você, filha. Provavelmente é um bom rapaz, mas eu já encontrei alguém melhor em nosso círculo social, disse o empresário, levantando-se da mesa do jantar. Mas, pai, eu amo o Enzo e não quero estar com mais ninguém, retrucou Samantha, tocando os lábios. Infelizmente, a jovem não levou em conta a determinação de seu pai. Ele decidiu separá-los, não importando o que fosse preciso. Assim, Donald Martinez colocou sua filha em prisão domiciliar e informou Enzo que ela estava se casando. Claro, Enzo ficou indignado e tentou defender seus direitos, mas os seguranças do empresário rapidamente o expulsaram da casa. Sem saber o que fazer, Enzo literalmente não encontrava seu lugar. Depois disso, permanecer em Chicago era doloroso demais para Enzo, já que tudo o lembrava de Samantha. Cansado de se sentir triste o tempo todo, ele fez as malas e voltou para sua cidade natal, de onde havia fugido muitos anos antes. Enzo teve uma surpresa triste. A casa de sua mãe, que falecera, estava em péssimo estado. Parecia que ninguém havia feito qualquer trabalho na casa todos esses anos. Enzo percebeu que sua mãe, já falecida, provavelmente foi a última pessoa a consertar alguma coisa por ali. Mas quando Enzo abriu a porta com cuidado, sua tia idosa, chamada Rebecca, saiu para cumprimentá-lo. Ela semicerrava os olhos, tentando ver quem estava visitando. Enzo, é você, meu rapaz? Perguntou a idosa com a voz trêmula. Sem poder conter suas emoções, Enzo abraçou a tia Rebecca, evitando olhar nos olhos da idosa, que pareciam cheios de culpa. Descobriu-se que seus filhos, Harry e Floyd, se envolveram em atividades criminosas e estavam cumprindo uma pena por assalto à mão armada na prisão do condado estadual por 3 anos. Ouvindo essa história peculiar, Enzo ficou surpreso por não sentir ressentimento contra ela. Pelo contrário, o jovem foi muito compreensivo e até se ofereceu para ajudar a tia a consertar a casa. Um dia, enquanto trabalhava na cerca, Enzo ouviu uma voz feminina dolorosamente familiar. Oi, querido, é para onde você fugiu? Surpreso, Enzo se virou e viu Samantha Martinez parada à sua frente. O que você está fazendo aqui? Você fugiu? E quanto ao seu casamento e seu pai? Perguntou o jovem incrédulo. Não, eu não fugi, embora realmente quisesse. A verdade é que estou grávida, Enzo, e contei ao meu pai. Ele entendeu e mudou de ideia sobre nosso relacionamento, então aqui estou eu, disse Samantha, olhando para baixo constrangida. Ouvindo sua amada, Enzo não pôde conter sua felicidade. Ele pegou Samantha e a girou pelo quintal como uma pena, rindo alegremente. Samantha Martinez até fez a tia Rebecca rir, que imediatamente percebeu que algo muito bom havia acontecido na vida de seu sobrinho. Enquanto isso, Enzo não conseguia parar de girar Samantha, segurando-a pelos trajes. O jovem estava extremamente feliz, percebendo que em 7 ou 8 meses se tornaria pai e o chefe da família. Além disso, o futuro sogro do jovem havia dado ao casal uma concessionária de carros de presente. Assim, Enzo em breve deixaria de ser apenas um simples motociclista e se tornaria um milionário. Mas, por enquanto, Enzo estava simplesmente aproveitando o momento agradável que mudou sua vida instantaneamente. Agora ele tinha o verdadeiro amor e uma família de verdade.